então eu vou começar pela da segunda. Ué. Deixa eu abrir ela aqui. Boa tarde. Nós vamos começar aqui. Estamos eu e a Luciane. E nós vamos começar, então, a correção. Eu vou começar com a correção da prova P2 Sub, né? Que é o segundo dia de prova. Estou falando como segundo dia porque aqui em Franca, por exemplo, a gente não teve prova no sábado porque foi feriado, né? Então, a prova foi segunda e terça, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Com você, né, Luciane? Vamos lá. Acho que é essa, peraí. Tá aparecendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vou começar, como eu disse, pela P2 Sub, tá? Que foi a prova que a gente teve na segunda, né? No segundo dia. As duas provas são bem parecidas, né? Eu tentei seguir a mesma linha, mas lógico que os dados são diferentes, né? Então, essa primeira prova, essa primeira questão é sobre ponto de equilíbrio, tá? Então, aqui foi dado, né, uma empresa, né? Foi demonstrado aqui, né, uma demonstração de resultado da empresa. E no momento em que a empresa teve o ponto de equilíbrio, ou seja, quando uma empresa tem lucro zero, tá? E aí chegou à conclusão de que se a empresa vendesse 550 unidades, tendo esses dados aqui, a empresa não teria lucro, ou seja, ela estaria em equilíbrio, tá? Então foi proposto o seguinte: se a empresa ela quer avaliar se ela aumentasse, né, as despesas e os custos fixos, ou seja, aumentasse de 23.320 para 26.818, ou seja, 10% de aumento, e também se aumentasse o preço de venda de 80 para 84, o que aconteceria, né, com a empresa? Então, aí foi colocado a fórmula, né, até para a gente entender o impacto disso. Então, aqui, se a gente olhar o ponto de equilíbrio, a gente vê que é as despesas e custos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. E aí, a gente colocou também qual era o preço, a margem de contribuição unitária, que é o preço de venda, menos os custos e despesas variáveis. Então, só para entender, como a gente vai ter alteração do custo fixo, da despesa fixa, aqui no nosso, né, numerador aqui, a gente teria um aumento, né? Então, a gente sabe que quando a gente aumenta isso daqui, a gente sabe que do lado daqui, quando a gente tem uma equação, aumenta-se também, tá? Porém, também vai ter um aumento do preço de venda. Então, como vai ter um aumento de preço de venda, o denominador também vai aumentar. Então, a gente só vai saber o impacto quando a gente calcula, né, o ponto de equilíbrio para a gente ver como ficaria. Então, antes da gente analisar cada uma das alternativas, vamos ver como ficou o ponto de equilíbrio depois da alteração, né? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a margem de contribuição. Então, aqui, ó, o preço de venda aumentou para 84 e os custos e despesas variáveis unitários permanecem os mesmos, que são os que estão aqui na tabela, ó, 28 mais 9,60, tá? Dando 37,60 o valor do custo da despesa variável. Então, como a margem de contribuição é o preço de venda menos esses custos de despesas variáveis, a gente chega que a margem de contribuição é R$ 46,40. Então, o ponto de equilíbrio, ele vai ser calculado de que forma? Eu pego o novo valor dos custos e despesas fixos e divido por essa margem de contribuição que a gente encontrou. E aí a gente chega à conclusão de que a empresa teria que vender 577,97 unidades. Então, vamos só retomar para a gente lembrar. Quantas unidades eram? 550, tá?
Então, ou seja, a empresa vai ter que vender mais unidades para que ela chegue, né, a um ponto de equilíbrio, tá? Então, vamos analisar as alternativas. A letra A empresa terá que vender menos unidades para chegar ao ponto de equilíbrio? Não. Então, a alternativa A está errada, tá? A margem de Professora, só, contribuição... Pode falar, Luciana. desculpa interromper, porque a tela, ela tá parada em outro exercício. Não tá mostrando qual você está falando. Está mostrando? Ela tá parada da inflação. Que estranho. Será Ela que eu tá estou fixa. compartilhando a tela errada? Vamos lá, Luciana, eu devo estar compartilhando a tela errada. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fechar a outra prova, que não aparece para mim que vai. Então, você não estava nem vendo o que eu estava fazendo? Não, eu tava achando estranho. Eu falei, não sei se era aqui. Daí eu esperei um pouquinho, mas como não mudou, eu falei, acho que é de lá, então. Ó, agora eu vou pôr, acho que agora vai certo. Agora você me fala. Onde está? Tá aparecendo? Eu estou mexendo na tela. Tá Ah, aparecendo? agora sim. Agora está. Eu estava compartilhando a outra prova. Desculpa. Ah, Tá? Então vamos lá, eu vou retomar, tá? Então vamos lá. Então aqui foi falado, Luciane, que o ponto de equilíbrio era para 550 unidades, dados esses dados aqui da empresa, né? Então a gente tinha um ponto, o preço de venda de R$ 80, tinha custo de despesas variáveis de 28 mais 9,60, que dá 37,60, e custo de despesas fixos de 23,320. Com esses dados, se a empresa tivesse venda de 550 unidades, ela estava em ponto de equilíbrio, então em lucro zero, tá? E aí a empresa quer avaliar, caso ela aumente esses custos de despesas fixos para 26.818, igual está falando aqui, tá? Tendo 10% de aumento, e se também aumentasse o preço de venda de 80 para 84, ok? Aí, o que eu falei? Antes da gente analisar, né, as alternativas, é melhor a gente calcular o ponto de equilíbrio primeiro. Para a gente calcular o ponto de equilíbrio primeiro, esse novo ponto de equilíbrio, a gente precisa primeiro calcular a margem de contribuição unitária nova, né? Porque o preço de venda aumentou, apesar dos custos de despesas variáveis não ter alterado. Então, calculando a margem de contribuição unitária, a gente teria que o novo preço de venda é R$ 84,00, menos os custos de despesas variáveis unitários, que é R$ 37,60. Então, a gente vai ter que a nova margem de contribuição é R$ 46,40. Calculando o novo ponto de equilíbrio, é 26.818, que é o custo de despesa fixo, dividido por essa margem que a gente acabou de calcular. Então, a gente tem que nós vamos ter 577,97 unidades para poder chegar no ponto de equilíbrio. Então, a gente chega à conclusão de que o ponto de equilíbrio vai ter que aumentar, né? Para suprir essa alteração que foi feita aqui nos custos, despesas fixos e no preço de venda. Diante disso, vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A diz o seguinte: a empresa terá que vender menos unidades. Não é verdade, a gente acabou de calcular, é mais unidades, então ela está errada. A alternativa B diz o seguinte: a margem de contribuição não vai se alterar. Ela vai, como a gente viu, ela se alterou, por causa que o preço de venda alterou, tá? Letra C. As vendas serão maiores e, consequentemente, o lucro operacional terá que ser maior que o da demonstração de lucro apresentada, já que o ponto de equilíbrio aumentará. Não vai haver lucro, porque quando a gente tem o ponto de equilíbrio, o lucro é zero. Então, essa aqui está errada. Vamos ler VAD, que é a alternativa que a gente coloca como correta, né? As unidades a serem vendidas no ponto de equilíbrio aumentarão, proporcionando um valor maior nas vendas, sendo que o aumento nas vendas será por volta de
10% a mais do valor anterior, suprindo assim o aumento das despesas e dos custos fixos. Se a gente fizer aqui o valor das vendas, a gente vai ver que realmente a alteração vai ser de por volta de 10% mesmo. Como que eu fiz esse cálculo? Eu peguei as vendas, né? De aqui, ó, é 80 a 550, 44 mil. E para eu achar esse novo valor aqui, que é 48, eu peguei, tá aqui em cima, ó, 577 vezes 84. Então, o valor, desculpa, das vendas vai ser 48.549. Então, realmente, a gente vai ter um aumento de 10%. Ai, me desculpem. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Vamos só ver a E. Tenham só um pouquinho de paciência hoje, tá? Mas vai dar certo. A letra E faz o seguinte: aumentando o valor das despesas e dos custos fixos, a empresa terá um aumento nas vendas, como também um aumento no lucro marginal. Todavia, o lucro operacional será menor, já que as despesas e os custos fixos serão maiores. Gente, não tem lucro no ponto de equilíbrio. Então, a alternativa E também está errada, certo? Então, a correta é a alternativa D. Não sei quem entrou agora, a Ariane, e agora a outra, não estou vendo. A Ariane, né, que entrou. A gente está corrigindo a prova do segundo dia, tá, Ariane? Beleza, então agora vamos para a próxima questão. Pode falar, Ariane. O chat não tá liberado para escrever. Tá sim. Pelo computador eu não tô conseguindo. Tá falando que os chats estão temporariamente indisponíveis. Tá, mas se você quiser, estamos só nós três. Se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quer perguntar? Pode falar. Não, por enquanto não. Eu vou olhar aqui. Era só se a casa precisasse mandar. Aí só levanta a mãozinha, que aí eu te chamo, pode ficar tranquilo. Tá bom? Fechou. Então vamos lá. Para mim tá como normal, por isso que eu achei estranho. Então vamos continuando. Então, você tem dúvida, Luciane, dessa questão? Não. Não? Então agora a gente vai para a segunda questão, que é uma questão mais teórica, né? Aqui fala sobre a determinação do valor de mercado de uma empresa e o que é usado para determinar. A gente tem esse assunto lá na unidade de aprendizagem 12. E aí, a gente tem duas asserções, a 1 e a 2. Vou lê-las, tá? O fluxo de caixa considerado para determinar o valor de mercado de uma empresa utilizará das informações contábeis da demonstração de resultado do exercício para determinar tanto as entradas quanto as saídas de caixa em termos operacionais. Essa asserção, desculpa, está correta. Realmente, quando a gente vai fazer o fluxo de caixa, a gente se utiliza dessas informações. Isso é falado na unidade 12, mas também lá no primeiro bimestre, a gente também fala disso, tá? Se não me engano, na unidade de aprendizagem 2 e 3. Aí depois vem aqui a asserção 2. Os valores apresentados na demonstração de resultado consideram apenas os desembolsos da empresa em determinado período. Não, a gente viu também isso, que a demonstração de resultado, ela não tem só os desembolsos, muito pelo contrário, a gente tem que ajustar, né, esse fluxo de caixa, porque a demonstração de resultado,
ela considera pelo regime de competência. Isso a gente viu lá em contabilidade, mas também vimos durante todos os fundamentos aqui de finanças, que o que importa para a gente é o que tem de desembolso. E a demonstração de resultado ela tem que ser ajustada para que a gente possa fazer o fluxo de caixa. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente tem o fluxo de caixa, a gente tem que ajustar essa demonstração de resultado. Então, a 1 está correta e a 2 está falsa, tá? Então, a alternativa correta seria a C. A asserção é verdadeira e a 2 é falsa, ok? Vamos para a terceira questão. Fala sobre o contrato de opção. A gente falou bastante disso, né, no dia da live. Falamos que o contrato de opção, ele é usado muito pelas commodities aqui no Brasil, porque ela dá a garantia, né, de comprar ou vender a um preço pré-fixado por esse contrato de opção, tá? E aqui é dado, né, uma suposta operação de compra, tá? Que as indústrias de café firmaram, e elas firmaram um contrato de café que dizia que elas poderiam comprar esse café a 1.860 a saca nesse ano de 2025. Mas quando houve a colheita do ano, as indústrias de café decidiram comprar o café pelo preço de mercado, portanto, não exercendo a opção de compra. Então, o que a gente entende aqui? Se ela decidiu comprar pelo mercado, quer dizer que o valor de mercado ele está menor do que o que foi firmado, porque para eles, como eles estão comprando, é melhor eles comprarem pelo um preço menor, ok? E a alternativa que contempla isso é a alternativa B. Ela fala justamente isso. O valor de mercado da saca de café no ano de 2005 foi menor que 1.860. Portanto, as indústrias de café decidiram não comprar o café pelo preço contratado na opção. Então, essa é a única alternativa que contempla essa possibilidade, ok? Vocês têm dúvida em alguma das questões? Na 2 e na 3? Ok. Então, vamos para a questão 4. Aqui fala sobre o FINAME. Esse é um assunto que a gente trata lá na unidade de aprendizagem 15, né? A gente até fez na live um exemplo bem parecido com esse, né? E aqui a gente vai falar sobre esse FINAME, né? Então, a empresa, ela quer fazer um FINAME porque ela quer financiar uma máquina de corte a laser e o valor referente ao contrato de financiamento seria no valor de 48.180, que representa 80% do valor da máquina, com juros mensais de 1,1% ao mês, tendo um prazo de 36 meses para amortização. E aí uso a tabela SAC, que é a tabela usada mesmo para pagar o FINAME, e o período de carência de 3 meses. Então, ou seja, vai começar a pagar após 3 meses essas 36 parcelas, tá bom? Então, considerando o texto, a gente tem que avaliar essas 3 afirmações aqui. Antes da gente avaliar as 3 afirmações, vamos calcular, né, o valor que vai ser o valor da parcela, né? E tentar entender o que essas questões, né, estão falando. Então, a primeira coisa que a gente faz é achar o juro do período de carência. Como foram 3 meses e o juro é 1,1% ao mês, a gente usa a fórmula, né? E coloca o valor de 1,0336 menos 1. Aqui é o valor da taxa que a gente vai aplicar
no período de carência. Então, a gente pega o principal mais o juro do período de carência, a gente vai chegar no valor de 49.787. E aí, a prestação vai ser calculada sobre esse valor com o período de carência, tá? E aí, a gente chega que o valor da prestação é R$ 1.682,34, tá? Então, vamos lá. A única asserção, a única afirmativa que vai estar correta é essa daqui, que ela fala o seguinte: no valor do principal liberado pelo banco, deve ser acrescido o juro do período de carência e logo em seguida aplicado o valor do juro inerente ao período da amortização. Portanto, o valor da prestação do financiamento será de R$ 1.682,84, como a gente falou aqui, ok? Aí depois a gente fala sobre as parcelas, né? Que o valor da prestação do financiamento é de R$ 1.682,34, pois segue o sistema price de amortização, ou seja, as parcelas são fixas e os juros das últimas parcelas são maiores que os das primeiras. Não existe isso. O sistema price, o juro, ele é todinho igual, tá? E a terceira não, eu esqueci que tinha a quarta também. Os juros do período de carência devem ser acrescidos ao valor do financiamento. Então, o valor da prestação do financiamento será o valor com os juros do período de carência dividido pelo prazo de amortização. Não é, como a gente falou aqui, a gente precisa aplicar a fórmula da prestação, tá? E aqui no número 4, o valor da prestação será calculado desconsiderando o período de carência e aplicando juros apenas sobre os meses em que haverá amortização. E não é verdade. Como a gente calculou aqui, seria sobre o valor total. Por isso, a única alternativa correta seria a 1. Então, por isso, a letra D. Ok? Alguém tem dúvida? Assim, você explicando não, né? Mas lá na hora a gente fica. Ai, Ariane, eu sei, porque eu sou orientadora de polo, a Luciane estava no começo, e aí tinha uma outra prova lá que estava tendo muito cálculo também, e meus alunos falam isso. Mas é que a gente tem que abordar o conteúdo todo, né? E como eu fiz com vocês um exemplo bem parecido na live, então eu falei, vou cobrar bem parecido. Então, por isso que a gente cobrou. Mas o importante é entender, né? Se está correto, se tem alguma dúvida. Tá tudo ok? Então, vamos para a última, que é a inflação, né? Esse está lá na unidade 16. E aqui eu só vou falar um pouquinho da parte teórica da inflação. Então, eu nem fiz muito cálculo, né? Então, na verdade, eu fiz 3 questões mais teóricas e 2 questões de cálculo, né? E aqui a gente fala sobre a perda do poder aquisitivo, fala sobre a inflação, enfim. E aí a gente dá um cenário, que aqui é o que está falando aqui, né? Considerando o texto apresentado anteriormente, diante de um cenário econômico com altas taxas de juros e inflação alta, os juros altos são justamente para conter a alta da inflação. Uma empresa do setor varejista, calçadista feminino, está passando por um processo de planejamento. Então, a partir desse contexto, avalie as afirmações. Aí fala o seguinte, vamos lá. A permanência desse cenário econômico, com altas taxas de juros e inflação também alta, até agora ok, né? Provavelmente, o custo do capital de terceiros, empréstimos e financiamentos bancários aumentará. Sim. Por quê? Porque os juros altos vão fazer com que os empréstimos e os financiamentos também fiquem altos. Então, essa afirmação está correta,
tá? Número 2. Quando o cenário econômico com altas taxas de juros tende a permanecer, o consumo de produtos não essenciais diminui. Sim, porque as pessoas priorizam o que é essencial. Então, o que dentro da vida dessas pessoas não está legal, num contexto inflacionário, elas vão tirando. Então, tira a saída do fim de semana, tira uma viagem que poderia ser feito, tudo que é não essencial. No nosso caso aqui, é uma empresa calçadista feminina. Então, é um produto não essencial o calçado, tá? E, portanto, a empresa do setor varejista calçadista pode ter uma diminuição nas vendas. Sim, porque o calçado feminino não é essencial, tá? Então, a 1 e a 2, por enquanto, estão corretas. Vamos para a 3. Considerando a permanência de um cenário econômico com altas taxas de juros, a empresa do setor varejista calçadista precisa realizar novos investimentos, já que o risco é menor. Muito pelo contrário, né? Com altas taxas de juros, a tendência é que novos investimentos não sejam feitos, porque o risco está maior, o risco de mercado é maior. Por quê? Porque o poder aquisitivo está diminuindo. Se ele está diminuindo, a tendência é que você não tenha dinheiro suficiente para pagar, tá? Então, o correto é a letra A 1 e a 2 estão corretas, certo? Então, aqui a gente finaliza a P2 substitutiva. E vamos para outra prova. A outra prova eu vou dar uma pincelada. Ariane, qual prova você fez? A do primeiro ou do segundo dia? Primeiro. Tá. Eu comecei com a do segundo, porque a Luciane estava. Eu falei, vou começar com a do segundo, já que ela estava. Então, vou fazer a P2 agora, então, que é a do primeiro dia, tá? Elas estão bem parecidas. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhou? Sim. Como eu expliquei lá na primeira questão, essa eu vou explicar um pouquinho mais, Ariane, porque você chegou um pouquinho atrasada. Aqui tem uma empresa e está mostrando a demonstração do lucro dela no momento em que há o ponto de equilíbrio. O que é importante a gente identificar aqui? Que o lucro é zero. Então, ou seja, vendendo 350 unidades, essa empresa paga todos os custos e despesas da empresa, tanto os variáveis quanto os fixos, tá? O que foi? O que foi falado? Que os custos e despesas fixos iriam aumentar. Então, de 10.500, eles iriam para 12.600, que está falando aqui. E o preço de venda também ia aumentar. Então, ele era 50, passou a ser 53, tá? Diante disso, foi colocada a fórmula, né? E aí a gente calculou e deve calcular um novo ponto de equilíbrio, até para a gente poder analisar as sentenças, né? Então, calculando um novo ponto de equilíbrio, a gente vai pegar, primeiro, na minha opinião, a gente calcula a margem de contribuição, que vai ser nova, né? Então, a gente vai pegar o novo preço de venda, que é 53, e vai tirar os custos e despesas variáveis, que é 15 e 5. Isso não muda, que dá 20 no total. Então, a gente vai pegar 53 menos 20. Então, a margem de contribuição passa a ser quanto? 33. Os custos e despesas fixos passam a ser 12.600. Dividido por 33, a empresa vai ter que vender
381,82 unidades para ela chegar no novo ponto de equilíbrio, ok? Aí, o que a gente faz? A gente precisa analisar todas as alternativas. Então, vamos começar pela letra A. Para chegar ao ponto de equilíbrio, a empresa não precisará vender mais unidades. Aqui já diz que a alternativa está errada. Vai ter, a gente calculou e vai. A letra B. Como os custos e as despesas variáveis não alteraram, a margem de contribuição permanece a mesma. Errado. Ela alterou. Ela era 30 e passa a ser 33. Então, está errado. A letra C. Com este aumento do preço de venda e dos custos fixos, o ponto de equilíbrio terá um aumento de 10% do considerado na emoção de lucro da empresa. Não dá 10%, ele vai dar 9%, tá? Eu expliquei, acho que você pegou esse finalzinho. A gente pega a quantidade que era, a quantidade nova e divide pela quantidade, né, atual. E aí a gente chega no valor de 9%. Então, tá errado, tá? Como haverá aumento do ponto de equilíbrio, já que o aumento do preço de venda não é suficiente para suprir o aumento dos custos de despesa fixos, o lucro operacional terá que ser maior. Não existe lucro no ponto de equilíbrio. Então, a letra D está errada. E a letra E, o novo ponto de equilíbrio será no valor de 381,82 unidades, como a gente já falou, proporcionando assim um lucro operacional igual a 0, dado o aumento do preço de venda e aumento dos custos de despesas fixos. Então, alternativa E, porque no ponto de equilíbrio não tem lucro, essa está totalmente correta, certo? A número 2 é a mesma ideia da anterior, da outra prova também, é sobre o valor do preço, o valor de mercado da empresa. A gente tem duas asserções, A1 e A2, tá? E aí pede para a gente analisar. Aqui fala, para se projetar o valor de uma empresa, é preciso conhecer os fluxos de caixas operacionais no horizonte de tempo das projeções, médio e longo prazo, identificar a taxa mínima de atratividade desses fluxos de caixa, que representa o custo de oportunidade da empresa e que determinará o valor em moeda atual, valor presente dos fluxos de caixas, e analisar o risco relativo a esse negócio. Se a gente lê o que está falando aqui, ele fala justamente o que está falando nessa asserção. Então, ela está correta, tá? Porque a projeção de valor de uma empresa precisa demonstrar a capacidade da empresa em gerar riqueza, considerando os resultados e as perspectivas que a atividade empresarial agregará no período de projeção. As duas estão corretas e a 2 é justificativa da 1, porque ela está justamente explicando o motivo que a gente tem para calcular o valor de uma empresa, tá? Então, essa seria a letra A, ok? Aqui também fala do contrato de opção, que é a mesma ideia, mas lógico, né? Eu mudei o contexto, né? Diante do texto apresentado e dos estudos a respeito das opções de comissão, das opções de compra e de venda de commodities, supõe uma indústria especializada na produção de óleo de soja e que esteja preocupada com a compra de soja nos próximos anos. Faça um contrato de opção de compra com alguns produtores de soja, garantindo que a saca de soja seja vendida a R$ 126,30 na colheita do ano de 2026, tá? Então, ela quer o quê nesse caso, né? Ela fez um contrato de opção de compra. Então, ela quer comprar a soja a esse preço, certo? Então, ou seja, se a soja tiver um preço maior do que esse preço, para ela não é interessante, tá? Então, vamos lá. Número 1. A indústria de óleo de soja
garante que no ano de 2026 comprará a saca de soja por um valor menor que o praticado no mercado de commodities brasileiro, certo? Essa está correta. Então, ela está garantindo que ela vai comprar ao valor que ela quer, tá? Se em 2026 o valor de mercado da saca de soja for 150, a indústria de óleo exercerá a opção de compra. Sim, porque está maior o preço de venda, então é melhor ela pagar o valor atual. Então, tanto a 1 quanto a 2 estão corretas. E a 3, a opção de compra garante à indústria de óleo de soja um preço menor em 2026, caso a soja tenha um aumento de preço no próximo ano. Aqui, gente, ela não está nenhuma forma, ela não garante nada disso, ela só garante que ela pode comprar, mas não que vai estar um preço menor, tá? Então, ela não tem como garantir isso, né? E a 4, a indústria de óleo de soja garante a compra de soja por um valor considerado compatível com a realidade do mercado brasileiro. Isso aqui também não tem como ela considerar. Isso aqui é o mercado, a gente não pode considerar nenhuma nem outra. Por isso que, peraí, gente, ops, lá vai eu falando, peraí, gente, peraí. Vou voltar, que eu fiz a análise considerando que eu estava fazendo a do café. Desculpa, acho que é minhas coisas aqui. Peraí, vou voltar. Desculpa, Ariane, vou começar tudo de novo, tá? Voltamos a questões, esquece tudo que eu falei até agora. Diante do texto dado e dos estudos a respeito das opções de compra e de venda de commodities no mercado brasileiro, supõe uma indústria especializada na produção de óleo de soja e que esteja preocupada com a compra de soja nos próximos anos, faça um contrato de opção de compra com alguns produtores de soja, garantindo que a saca de soja seja vendida a R$ 126,30 na colheita do ano de 2026. Então, ela quer comprar a esse preço. Se o preço for maior, ela garante comprar nesse valor, tá? Porque ela fez essa opção, ok? Agora eu vou ler de novo. Número 1. A indústria de óleo de soja garante que no ano de 2026 comprará a saca de soja por um valor menor que o praticado no mercado de commodities brasileiro. Não, gente, ela não garante, tá? Ela está apenas fazendo e podendo exercer essa opção. Então, aqui ela não tem garantia nenhuma, tá? Fiz a análise errada da outra vez. Então, aqui ela não garante nada. Número 2. Se em 2026 o valor de mercado da saca for 150, previsão de mercado tá certinho. A indústria de óleo vai exercer? Sim, ela vai exercer, tá? Por quê? Ela tá comprando, ela quer comprar um preço menor do que está no mercado, ok? Agora vamos lá. A opção de compra garante à indústria de óleo de soja um preço menor em 2026. A opção de compra, que é o contrato que a gente está falando aqui, garante à indústria um preço menor em 2025? Garante sim, porque foi firmado entre a indústria e os produtores esse contrato, então garante. Então, a 2 e a 3 estão corretas, tá? E a 4, a indústria de óleo de soja garante a compra de soja por valor considerado compatível com a realidade, como eu já disse anteriormente. Não, tá? Resumindo, eu tinha interpretado a 1 como sendo a 3, tá, gente? Porque aqui tá falando que a indústria, não, é a opção que dá a garantia, tá? Por isso que a 2 e a 3 que estão corretas. A 1 e a 4 está errada, ok? Por isso é alternativa B, 2 e 3. Ficou claro, Ariane? Sim, na hora que eu tava lá, eu fiquei um pouco na dúvida, eu fiquei pensando. É porque realmente aqui é a opção, tá?
E aí, como fala opção de compra, é só isso que garante. Não pode garantir o mercado, né? É igual a gente falar assim, ó, eu vou garantir, vou lá para os produtores, seja de soja, seja de café, e fala, ó, ano que vem eu te garanto que você vai vender ao valor que você quer. Isso não existe, né? Porque o mercado de commodity, ele depende de muitas variáveis. Ele depende da variação climática, ele depende do mercado externo, ele depende, como a gente viu, por exemplo, no caso do café, né, no Brasil, a gente viu muito isso. A gente teve geadas que fizeram com que as plantações de café ficaram em seca muito grande. E ainda veio, né, aquela normativa lá do Trump, né, nos Estados Unidos, aumentando o imposto de importação consideravelmente, o que impactou muito o mercado de café, por exemplo, nesse ano. Então, tendo contratos de opções, é uma forma de garantir para esses produtores e também para essas indústrias, né, comprarem ou venderem o café a um preço que lhes garantem, né, uma forma de poder comercializar esse produto interessante para eles em questão de margem, tá? Então, por isso que a 2 e a 3 está correta, tá bom? A 4 é igualzinha a que eu fiz da anterior, tá? Até vou passar aqui para fazer. A única coisa que muda é que a carência são 2 meses, o prazo é 60, né? E aumenta o valor do contrato, né? E o valor do juro também. Então, eu alterei todos os valores, mas a forma de calcular é a mesma. Então, eu jogo o juro do período de carência. Sobre esse valor com período de carência, eu calculo o valor da prestação, tá? Então, a alternativa correta é justamente a letra E. Os juros de 1,3% ao mês serão atribuídos aos valores das prestações por juros compostos, gerando uma prestação de 23.747,39. Então, tá aqui nos 60 meses considerados pela quitação do final. Ai, gente, desculpa. Então, pessoal, se a gente analisar as outras alternativas, elas estão erradas, tá? A letra E a gente já vê porque o valor da prestação está diferente. Na letra C, o juro do período de carência a gente já vê que está diferente, que é 985 aqui. Aqui fala para calcular que não é para fazer pelo valor atualizado. E aqui também fala do período de carência também, que também está errado, tá? Ui. E a 5, essa eu vou fazer inteira para vocês, porque a 5 anterior não tinha cálculo, né? Ela era só questão de teórica, tá? Então, aqui está falando sobre a taxa de inflação e quanto ficaria o valor, né, se a gente aplicar o efeito da inflação sobre esses dados aqui que foi falado. Então, deixa eu ler. Considerando os conceitos descritos acima, suponha que um capital de 332.500 seja aplicado durante um mês a taxa de juros reais de 6,5% ao mês, se ocorrer inflação de 1,15% no mesmo período. O ganho nominal, calculado através da taxa de juros nominal, proporcionado por essa aplicação ao final de um mês, será de... Até aqui eu pus um mês só, né, para poder facilitar, tá? Então, se a gente fizer usando as fórmulas que foram disponibilizadas, então vamos usar as fórmulas. Vamos achar o efeito da inflação. A gente pega o juro real e multiplica pelo juro da inflação, tá? A gente vai chegar no valor de 0,0772475, tá?
E aí a gente usa essa fórmula aqui do ganho nominal, que é o capital, que foi o que foi informado, multiplicado por esse IF. Então, a gente chega que o valor é de 25.684,79, que é justamente a letra B, que é o valor do ganho nominal, que foi falado aqui, que foi pedido. Certo? Querem perguntar alguma coisa? Peço desculpas, hoje eu não estou bem, né? Mas eu não queria cancelar, porque a gente já está no fim do semestre, né? O AVA já fecha dia 18, então se vocês tivessem alguma dúvida, quisessem perguntar, eu não queria deixar de explicar para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão em dúvida de algo? Por enquanto, não. Eu só, assim, na verdade, eu só fiquei um pouco com dúvida na terceira. Na onde? Na terceira questão. Mas eu acredito que foi mais por falta de interpretação mesmo. A terceira é aquela que eu confundi na hora de explicar? É. Tá. Não, como eu expliquei, a diferença, Ariane, é o seguinte: a alternativa 1, ela diz que a indústria de óleo garante que no ano de 2006 comprará a saca. Ela não está dizendo isso. O contrato de opção é que dá a garantia, não é a indústria que vai comprar. Então, assim, o contrato de opção, ele dá, como diz o nome, a opção para a empresa de ela comprar ao valor que ela contratou. E aqui na primeira asserção, na primeira afirmativa, diz que a indústria vai garantir que ela vai comprar a um preço menor. E não é isso. Ela só está garantindo que se o preço for maior do que o da opção, ela pode exercer a opção. Por isso que a número 1 está errada, tá certo? Aí a número 2 ela está correta, por quê? Porque se for a 150 negociado no mercado, o que vai acontecer? A empresa vai exercer opção, porque era 126,30. Então, para ela, lógico que compensa ela comprar por um preço menor do que o valor de mercado. Então, a 2 está correta. E a 3, por que ela está correta? Porque ela diz que a opção de compra, tá? Garante a opção que ela vai comprar a um preço menor, né? Caso a saca de soja esteja a um preço maior. Então, aqui ela já até coloca. Só se a soja tiver um preço maior do que o da opção, aí sim, essa opção garante ela comprar a um preço menor. Então, a 3 também está correta. E a 4, ela está errada, por quê? Porque em nenhum momento tem como a gente dizer que uma opção vai dar garantias para uma empresa dela comprar um preço compatível ao que ela deseja. Isso não existe no mercado. Até porque, como eu disse, expliquei, do café e de outras, existem muitas variáveis que podem mudar o preço de uma commodity. Então, a opção só dá mais uma possibilidade, né? Uma garantia de diante do preço que ela gostaria de comprar, ela poderá comprar, entendeu? Então é isso. Então por isso que a 2 e a 3 está correta, certo? Agora sim. Agora acho que eu entendi bem Claro. melhor. Eu acho que a gente acaba, na hora de fazer a correção, a gente acaba duas provas que são muito parecidas, é muito ruim de corrigir. Porque eu faço as duas provas, né? E aí, na hora de preparar, eu não posso fazer duas provas iguais. Então, eu tenho que, às vezes, mudar o pensamento. E aí, não sei se você percebeu, mas, por exemplo, na número 1, eu fiz a mesma alteração, mas as alternativas eu tinha que fazer diferente em algum momento, porque senão a gente fica com o pensamento. Então, na hora de corrigir, dá essas confusõezinhas. Mas é isso aí.
tá? Mas assim, todas as provas a gente passa pelo processo de revisão, os mediadores me ajudam, eles revisam, até mesmo para não passar nada de problema, né? E como é prova de cálculo, eu tenho muito receio de ter problema. Então, assim, eu já estou aí desde 2017 como RD, até vou parar de gravar aqui. Desde 2017 como RD,